levezinhas. Deixa eu aí. te perguntar uma coisa, Danilo. Uma época a gente fazia ele na horizontal e a gente começou a ter muita quebra. Aí uma época eu fiquei até no relento aí com placa. Sim. Nem vou mexer, né? Falou, não vou mais mexer com isso daí que tá quebrando direto. Aí eu falando com o Ricardo o Kimura, ele falou assim, tenta começar a colocar a parte em pé. Ele vai demorar muito mais tempo, mas ele tem uma orientação de deposição de material diferente. O fatiamento vai ser diferente e você vai ter um pouquinho mais de resistência. Aí comecei a fazer isso daí, eu senti que durou Teve muito uma diferença. mais. Uma diferença muito grande. Porém, ainda, logo eu comecei a ter problema também. Ele quebrava também. E isso daí me deixou com a pulga atrás da orelha. Mas hoje, a gente está vendo que o pós-cura é muito mais relevante do que a posição que a placa realmente que a placa tá. Além da evolução da resina. Isso, exatamente. Então, material. assim, o que você, como speaker da MakerTech, o que eles estão desenvolvendo? Qual é a orientação para esse tipo de problema? A MakerTech, eu sou parceiro deles, eu sempre converso com o Fabrício, agora é Makira, né? A Makira comprou, mas o Fabrício ainda é CEO deles lá. É um dos fundadores. Eu sempre converso com o Fabrício, ele pergunta o que está acontecendo. Só volta naquela imagem, Bruno, lá da plaquinha. Anterior. A Maker ela sempre está tentando desenvolver alguma coisa que ajude em tudo isso. Então, assim, o material, hoje a BioSplint, que é da MakerTech, o material, para mim, hoje eu acho que tá muito bom. Dá para melhorar, como tudo, dá pra gente colocar mais carga nela. Só que aí, se você coloca a carga normalmente ela é corada, né? Dificilmente você tem uma carga sem cor. Então, atrapalharia na translucidez. Mas, enfim, o que a gente vê hoje, que a MakerTech eu preconizo também, muito com estudo científico, hoje tem muito artigo sobre isso. E, posso pegar, João, a pautinha aí que a gente tá, só para exemplificar o caderno, ó, só para vocês aí. Pode ser, pode fechar, é só para mostrar aqui. Tá. Imagina que eu tenho aqui meu dente inferior, minha mandíbula e minha maxila, e entre ele eu tenho uma placa, certo? A gente tá no mesmo eixo axial, tá batendo aqui. Quando eu faço a impressão, eu posso imprimir nesse eixo, ou seja, as folhas vão ser depositadas assim, camadas na horizontal, e aí isso vai estar no mesmo eixo axial da minha oclusão. Se eu imprimo ele assim, você concorda comigo que ele vai sofrer um cisalhamento? Sim. Porque ele vai estar em pé e aqui vai estar aqui, ele vai começar a bater essa camada, vai começar a querer ir para cima, e normalmente onde a gente tem trinca. Então, o que hoje eu preconizo e a gente tem artigo que mostra? Pior assim, então. Na verdade, teve uma época que era preconizado 45 graus. Eu mesmo, o primeiro curso que eu lancei, até peço desculpa para quem comprou o primeiro curso, mas o primeiro curso que eu lancei, a gente não tinha muito estudo. Evolução, é isso aí. E foi uma das primeiras coisas que quando eu soube, da Maíra Torres, bem bacana sobre isso aí. Cara, a Maíra é muito engraçada, que a Maíra, só um adendo aqui, no segundo ano da faculdade que eu comecei a me interessar mais por odonto, né, comecei a me apaixonar mais pela profissão. E aí eu já entrei no Renato, sabia que tinha scanner, comecei a entender um pouquinho. A Maíra estava fazendo uma pesquisa na faculdade lá com um scanner. Minto, eu nem tinha entrado no Renato, eu entrei no Renato no meio do ano. E aí foi no começo do ano eu ia fazer iniciação científica. Na USP tem muito, né, de pesquisa. Muito bom. E aí ela começou a falar, ela tinha acabado de trazer do IDS o Tri-Shape. E aí ela trouxe, aqui a gente vai fazer isso. Eu não entendendo nada, cara, nem sabia nem que era moldagem. Acabou que eu nem fiz a iniciação científica com ela. E muito tempo depois comecei a conversar com ela e uma coisa podia ter começado antes ainda, pesquisar. Mas é muito doido, né? Como as coisas se reencontram. Legal. Mas a gente tem, então, hoje, por exemplo, isso é uma coisa que se estuda bastante. Então, uma das primeiras coisas que eu troquei na minha aula foi isso. Hoje a gente tem embasamento e mostra que imprimir ele na horizontal a gente vai ganhar maior resistência. Mas a gente tem um porém. Imprimir ele assim, a gente tem a maior adaptação. Então é isso que a gente conversa de impressão. O que você procura? O que é o melhor? Né? Pô, eu quero que adapte, mas eu quero que tenha resistência também. Então é muito assim, o que você está fazendo, o que aquilo é melhor ou não. A adaptação a gente consegue ajustar no software.
Também, você consegue fácil, deixar mais aliviado no software para você conseguir adaptar. Ou mais justo para adaptar. Exato, então você deixa para ter maior resistência. Exato. E aí, só para finalizar também, então a gente tem a orientação, que hoje eu vejo que a orientação melhor é realmente a 0 graus, para você imprimir qualquer coisa que tenha resistência por conta disso, que a camada vai bater. E o material que a gente usa também, né? O material também vai fazer uma bela diferença no que você está utilizando. E a pós-cura. Pode mudar? Claro, pode mudar. Tá? Então, pós-cura a gente tem bastante que a gente estava conversando. Aumentar grau de conversão. Cara, essa é bem legal, que essa daí. Pode a gente vai passando, vou mostrando até para vocês, são umas fotos que eu trouxe para mostrar. Essa é uma guia periodontal que eu fiz no 3º ano da faculdade. Então, olha como é legal o digital, cara. O digital Resina de modelo. Resina de modelo. E ressaltando que foi feito lá na USP, né? Que às vezes aí tem um preconceito, né? Das faculdades e tudo mais. E o digital, a tecnologia lá dentro. E sabe como que eu aprendi oclusão? Com o digital. Porque aqui também foi muito legal, porque eu fui fazendo projeto, fiz o enceramento. E ela fez a tomo, uma amiga minha, a Bia. A Bia fez a tomo, então eu ia com o professor, perguntava se estava certo, se era aqui, mandava um WhatsApp, uma foto do projeto para ele. Olha que loucura. Então eu conseguia conversar com o professor para entender se aquilo estava bem feito ou não. Então no 3º ano da faculdade a gente fez uma guia periodontal e conseguiu fazer a cirurgia já guiada, já uma cirurgia guiada. Né? Então também é uma coisa que você consegue, ajuda muito, principalmente para quem está no começo aí, essas guias. Né, acabam ajudando a gente enfim, ter uma melhor performance também. Sim. Legal, né? Pode passar aí, Bruno, também. E força o profissional. Eu vejo que o digital são ferramentas que te facilitam, mas te forçam o profissional sempre tá planejando o caso. Vai planejar mais. A planejar não e discutir com o colega, assim, cara. Discutir. Também. Né? Discussão também. Discutir, planejar junto, às vezes tá longe. Vamos planejar junto esse caso comigo. A gente gasta mais tempo no computador hoje do que na cadeira. Exato. E não tem aquela sentar surpresinha, né? Exato. Você planejou tudo aquilo. Assim, uns 95% que vai ser aquilo. Tem uns 5% que foge, né? Sempre foge. Que é o momento de que inspiração. E é o momento do profissional. Pô, eu tenho a experiência, a expertise. A gente vê isso muito com guia de cirurgia de implante, né? Então, às vezes você vai lá, achou que o osso estava legal ali, fez todo o projeto, e quando você vê, você precisa inclinar um pouquinho. Sim. Então, tudo isso acaba mudando.